Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos nós falarmos a respeito das lições bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal que você já conhece, EBD Views, Teologia Visual, o qual nós temos essa proposta de um ensinamento voltado mais para a exibição de infográficos, de imagens, porque acreditamos que dessa forma ajudamos no processo ensino-aprendizagem, tá bom? Amados, nós já chegamos então na lição de número 8, que você pode até ver aí a capa, lição de número 8, que tem esse tema muito interessante, transgênero, que transrealidade é essa, né? E nós temos também o nosso gráfico esboço, que você já conhece. Nós adotamos esse modelo para esse trimestre, né? Todo o trimestre nós vamos adotar esse modelo até o final. E nós temos aí o nosso texto áureo, que tem um texto muito interessante e bem conhecido de todos nós. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne. A verdade prática nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado, tá bom? E também nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 2, versículos 7, 18 a 25. Meus amados, o nosso gráfico, ele está dividido em 3 pontos principais. Compreendendo o pensamento da transgeneridade, né? Um nome complexo aí, a identidade de gênero, cisgênero e transgênero, transgênero e sexualidade. Segundo ponto, reafirmando a visão bíblica de gênero, a constituição biológica, a constituição moral, a constituição da sexualidade. E nós temos o terceiro ponto, efeitos da ideologia de gênero, depreciação da heterossexualidade, construção de narrativas e a linguagem neutra, tá bom? Meus amados, a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que esse tema não é um tema tão simples, embora nós já tenhamos, nós vemos ele acontecendo no nosso cotidiano, mas penso eu que isso exige de nós, mais uma vez, que tenhamos essa ideia de estar antenado com o que está acontecendo com a sociedade, na sociedade, para que a gente possa também trazer para a realidade bíblica e explicar, ensinar aos nossos alunos, tá bom? Meus queridos, a palavra aqui, a palavra-chave é a palavra transgênero. E eu gostaria de começar com a palavra gênero, porque vai falar sobre gênero, né? Então a palavra gênero vem do latim genus, que significa nascimento, família ou tipo. Quando está falando de tipo, então está falando de macho e fêmea, tá bom? A palavra trans significa para além de, oposto de, mas é o que os estudiosos chamam de termo guarda-chuva. E nós até temos uma ilustração que eu vou mostrar, temos a ilustração do guarda-chuva, porque ele cobre, ele abrange todos os outros termos ligados à transexualidade, travesti, homossexualidade e tantos outros. Nós vamos mostrar aqui, inclusive tem os símbolos, né? Todos eles têm um símbolo, tem um logotipo, uma marca própria. Nós vamos mostrar aqui, não sei se vamos mostrar todos, mas é uma boa quantidade. Não vamos também falar de todos, é só para mostrar para os irmãos terem uma ideia que essa questão da transgeneralidade, essa ideia do termo guarda-chuva é porque ele abrange, né? Está debaixo dele todas essas outras configurações, demonstrações, né, da questão da sexualidade, tá? Queridos, quando a gente vê aqui na nossa introdução, o nosso comentarista fala, né, sobre a questão da ideologia de gênero,
transgênero. E é claro que para as pessoas que defendem essas ideias, esses termos também não são adequados para eles. Eles mesmos não gostam de se definir desta forma, tá bom? Mas há que se ter um nome, há que se ter uma identificação, e é identificado como ideologia transgênero porque é uma ideologia filosófica, humanista, vem de lá daqueles pensadores, geralmente ateus, geralmente aqueles que não têm nenhum tipo de moral, certo? E são eles que vão determinar, eles vão insurgir contra o padrão judaico-cristão. Então é claro que eles vão dizer que essa ideia macho e fêmea, ela é muito bíblica, ela é muito patriarcal, ela não se adequa aos novos tempos, porque tudo isso é fruto da própria sociedade. Então eles dizem que é a sociedade que impõe que você seja macho e fêmea, né? Nesse sentido, tá bom? Mas vamos aqui para o tópico primeiro, sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade, tá? Aí vai falar da ideologia de gênero, que nós já falamos na aula passada, inclusive citamos algumas pensadoras, algumas ideólogas, né, desse tipo de ideologia, geralmente as ideologias feministas, né, que são contra, como eu disse agora há pouco, desse padrão social, não é, do homem e da mulher. Eles dizem que essa questão do gênero é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo, tá? Então, por isso que ele diz que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento, porque eles alegam que o gênero e a orientação sexual são determinados pelo sexo biológico. E aqui eu já quero mostrar para os irmãos esse gráfico que nós fizemos. Esse gráfico, meus irmãos, ele abrange esses 3 tópicos, tá bom? Sobre o que é a ideologia de gênero, a questão da orientação sexual e etc. Então você percebe aí que a identidade sexual hoje, para essas pessoas, ela está dividida dessa forma, né? Então você tem aí a identidade de gênero. A identidade de gênero é o que eles falam do pensamento, de como você pensa o sexo, né? É a maneira como se enxerga o gênero, sendo homem ou mulher, ou até mesmo nenhum dos dois, né? Segundo a ideia deles. Se for o sexo biológico, pode ser homem ou mulher, e nesse caso aí é o que eles chamam, e que a lição chama aqui de cisgênero, né? Se não for nenhum desses dois, é o que eles chamam de transgênero. E aí o transgênero é aquele conceito que nós falamos. Aqui está a ideia do guarda-chuva, do conceito guarda-chuva, porque você tem aqui todas as manifestações dessa transexualidade ocorrendo, tá? Debaixo dessa ideia da transexualidade, tá bom? Aliás, antes de continuar esse gráfico, eu quero mostrar aqui para os irmãos, só para ilustrar isso que nós estamos falando aqui, tá? A questão dos gêneros, desses gêneros que estão debaixo, né, dessa sexualidade de hoje, né? Então, você tem aí, olha, eles colocam a questão do homem e da mulher, mas questão também do homossexual, andrógeno, assexual, gênero neutro, a questão lésbica, a questão hétero, a questão do bigênero, do transgênero está aí também, do agênero, né, sem nenhum gênero, do intergênero, bissexual masculino, bissexual feminino, gênero não binário, travesti, demigênero feminino, demigênero masculino. Então essas são algumas das manifestações
da sexualidade nesses dias atuais, tá bom? É interessante dizer para os irmãos que isso daqui é uma marca, cada um desses tem um logotipo, e pelo que nós entendemos, há vários outros, né? Como eu falei na aula anterior, citamos aqui um ator que ele diz ser ecogênero, né? Ou seja, aquele que tem o ecossexual, né? Como se diz também, ele tem apreço, ele tem afeição por pessoas que gostam da natureza, né? Gostam da ecologia, né? Então, meus irmãos, voltando lá para aquele gráfico que nós estávamos mostrando aqui para os irmãos, só para a gente continuar. Então, a identidade de gênero é isso, né? É o que a pessoa pensa. Mas eles dizem que, além disso, existe a orientação sexual. A orientação sexual indica aquilo que você sente atração, né? Então é uma questão mais emotiva, porque mostra a que lado a sua sexualidade está orientada de acordo com a emotividade, de acordo com aquilo que você sente. Aqui você vai ter, por exemplo, esses 3 termos, né? A questão do homossexual, do bissexual, né? Que abrange aí as duas sexualidades, digamos assim, as duas manifestações da sexualidade, né? O heterossexual. Então, o bissexual, todos sabemos, né? É essa ideia da pessoa que abrange os dois, né? Tem essa identificação com os dois, né? É tanto um quanto o outro, tá bom? Mas nós temos também como essa identidade sexual também, eles dizem que o sexo está relacionado com a biologia, mas olha como é que é dito aqui, né? A classificação como homem, mulher ou intersexual, tá? O intersexual seria aquele que tem mais ou menos a questão hormonal, a questão dos órgãos sexuais, não é? Há uma diferença do hermafrodita, porque o hermafrodita, me parece que essa manifestação dos órgãos são mais externas. A questão do transexual, do intersexual, seria uma questão mais interna, ou seja, ele pode ter esses órgãos internos, né? Inclusive testículos pode ter internos, segundo o que se diz, tá bom? Meus amados, é interessante nós pontuarmos uma coisa aqui. Quando Deus criou o homem, de novo nós precisamos bater nessa ideia, porque é uma ideia bíblica, né? Precisamos frisar essa ideia. Deus criou o homem macho e fêmea. Deus não criou essas outras configurações. Mas por que elas apareceram? Podemos dizer, biblicamente, que elas vêm em decorrência do próprio pecado do homem, né? O pecado trouxe essa deformidade no homem. É o que nós estamos vendo, né? E por isso que precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque apesar de todas essas deformidades, visto que isso aconteceu de maneira geral, Deus criou o homem perfeito, o homem moralmente perfeito, mas o homem criou muitas invenções, conforme diz a palavra de Deus. O homem se meteu em muitas invenções. O homem criou outras coisas, não é? Outras formas de agir que não eram de acordo com a vontade de Deus. E então o pecado foi se multiplicando e o homem foi, né, o ser humano de maneira geral foi absorvendo em si os efeitos do próprio pecado, tá bom? Então isso, meus irmãos, é algo que precisa ser dito, está muito claro. Eu quero acrescentar aqui
essa questão da criação do homem, né? Porque aqui na nossa lição está falando, né? É o segundo tópico, aliás, né? Reafirmando a visão bíblica de gênero, aí vai falar da criação. Mas o auxílio apologético, ele traz aqui um comentário de Nancy Pearcey, contrapondo a cultura que fragmenta o ser humano criado à imagem de Deus. Tem uma coisa aqui muito interessante que ele fala sobre a natureza teleológica do homem, não é? Irmãos, isso é muito importante. A palavra telos tem a ver com propósito, objetivo. Então, Deus não nos criou para esses objetivos, para esses propósitos, para ter uma sexualidade misturada, uma sexualidade completamente distorcida daquilo que está na palavra de Deus, tá bom? Então, é claro que, conhecendo isso, penso eu que a forma de nós lidarmos com isso é pedindo ajuda a Deus, porque todo ser humano ficou depravado depois do pecado, né? É a depravação total, isso aí é inegável, e a partir disso daí muitas coisas foram acontecendo, até mesmo na própria biologia do homem, porque essa questão de hermafroditismo, por exemplo, que até alguns dizem que esse termo não é mais utilizado para os seres humanos, porque ele é mais utilizado na biologia, né? Para plantas, para animais. Então, tudo isso foi mudado a partir do pecado, tá bom? Meus queridos, vamos dar continuidade aqui no tópico 2, que está afirmando a visão bíblica de gênero, né? O homem foi criado do pó úmido da terra, né? O Adão, o homem, né? Foi criado do pó da terra, e Deus fez ele macho e fêmea, né? Fez o homem e fez a mulher, tá bom? Constituído de 3 substâncias físicas, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, espírito e alma, que é este outro gráfico que eu quero mostrar para vocês, mas eu não vou entrar muito nele, tá, irmãos, explicando muito sobre ele, porque a ideia é mais para mostrar a constituição do homem, né, do gênero humano, tá bom? Então esse gráfico está falando da tríplice natureza do homem. É claro que a própria teologia diverge entre si, né? Mas a gente não pode deixar de explicar que se não há uma natureza tricotômica, há uma natureza dicotômica, né? O homem carne, o homem espírito ou alma, né? Ou então o homem parte material e parte imaterial. Dentro da parte material, você tem o espírito, você tem a alma. Eu não, como eu disse, não vou entrar em detalhes aqui, porque o foco não é esse, mas é mostrar que foi assim que Deus fez o homem, principalmente na questão do corpo, né, da parte carnal. Deus fez o homem dessa forma, macho e fêmea. Deus não fez outras configurações, né? Mesmo porque, como eu disse para os irmãos na aula anterior, isso não seria possível na questão da procriação, tá bom? E nós mostramos a imagem figurativa, uma imagem que traz uma analogia, não é? Da chave da fechadura, mas eu quero mostrar aqui o plugue e a tomada, que é a mesma ideia, né? Tem esse mesmo sentido. Ou seja, Deus fez para haver um encaixe perfeito. E esse encaixe, inclusive, não é só físico, mas ele é biológico, né? A questão cromossômica também está envolvida aí. Nós vamos mostrar aqui um gráfico que fala sobre isso também. Então essa imagem, ela é perfeita porque ela mostra que foi assim que Deus fez. Não foi 2 tomadas, uma tomada para outra tomada, não foi um plugue para o outro plugue, porque isso não iria haver um encaixe perfeito, né? Como de fato não há
né? A palavra de Deus mostra sobre isso, tá bom? Meus amados, e aqui o nosso comentarista fala que na criação divina, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. É esse gráfico que está aí, para você ter uma ideia, né? Então, o homem produzindo XY, né? Combinando com o X da mulher, né? Se houver essa combinação e ficar X, Y, menino, né? E se for X, X, vai dar mulher, né? Vai nascer uma menina, tá bom? Isso é uma coisa simples, é uma aula simples de biologia, né? Nós não queremos transformar a nossa lição, a nossa ministração na aula em uma aula de biologia, mas é só para mostrar para os irmãos que Deus fez dessa forma e não tem outra maneira, né? Há quem tente levantar a hipótese de um gene gay, né? Mas não existe, meus irmãos. Não existe essa história de dizer que a pessoa nasce dessa forma, não é? Porque não foi assim que Deus fez, não é? E mesmo os casais de hoje, eles precisam entrar dentro dessa configuração aqui se quiserem gerar um filho. Então, vai precisar de o X ou o Y do homem com o X da mulher para poder gerar um filho. Isso aí é biológico e eu glorifico a Deus porque isto não muda. Esse ponto eu gostaria de dizer para os irmãos, que eu estou falando isso aqui, irmãos, com muito amor, porque na verdade a Bíblia diz para a gente amar a todas as pessoas, mesmo que eles não nos amem nesse sentido. Porque o que eu percebo dentro da ideologia, e ela está crescendo cada vez mais, é que não existe tolerância para quem pensa diferente. Não existe tolerância para as crenças. Então, de repente, nós não podemos falar contra essas coisas, mas eles podem, como tem acontecido, invadir as igrejas, manifestar ali uma coisa que nem mesmo para heterossexual é permitido, porque a igreja não foi feita para a pessoa se beijar, para a pessoa demonstrar esse tipo de afeto. Não existe isso nas igrejas. As reuniões são feitas para adoração a Deus, mas tem acontecido esse tipo de investida dentro das igrejas, né? Dentro de algumas igrejas. E também alguns símbolos, né, da palavra de Deus, por exemplo, a imagem de uma mulher representando Cristo sendo crucificado, né? Uma manifestação blasfêmica até, isso tem acontecido. Então, é o que a gente percebe, que não há essa tolerância, não é? O que nós estamos fazendo aqui é o que a palavra de Deus já assegura há muito tempo. E não adianta alguém dizer que é o contrário. Até mesmo pessoas que conheceram o Evangelho, como tem aí a igreja de uma certa pastora, se dizendo pastora, né, casada com outra mulher, e tenta dar um respaldo teológico, bíblico, para a questão da homossexualidade. Não existe, irmãos. Então a gente sabe disso, mas vai ser difícil, porque cada vez mais essa ideologia, ela está crescendo, ela está infiltrada em todas as áreas, inclusive na mídia, inclusive nos filmes, nos desenhos, nos programas, que tentam fazer isso até mesmo com as crianças. Outro dia estava vendo
um programa em que eles colocaram crianças para ver homens se beijando, mulheres se beijando, porque a ideia é acostumar a criança desde pequeno com essas coisas para eles sejam normais. Então é claro que eu não vou querer que os meus filhos assistam isso, meus netos assistam isso, porque tudo isso vai ser uma forma de proselitismo da própria ideologia. Eles querem realmente divulgar isto, propagar isso para todos os lados, em todas as áreas, principalmente na área da religiosidade. Por isso que você tem, por exemplo, Bíblia inclusiva. Nós vamos falar aqui no último tópico, que está falando sobre a questão da linguagem neutra. Então, irmãos, a questão é muito séria. A questão é muito séria. E nós precisamos, não é, cada vez mais buscar a presença de Deus e nos ater ao que está na palavra, tá bom? Olha só, sobre a constituição moral, está dito aqui que o homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus, tá bom? O que é essa imagem e semelhança moral de Deus? É a imagem de Deus, né? Como eu falei na lição passada, a imago Dei, a imagem de Deus, os valores morais de Deus. Então Deus não nos transmitiu valores pervertidos. Quando Deus chama a nação de Israel, chama Abraão para fazer dele uma nação, era exatamente para que ele saísse do meio de toda aquela idolatria, de todo aquele paganismo, de toda aquela sexualidade pervertida que existia ali em Canaã, para que o povo fosse perfeito, para que Deus fosse um Deus, o Deus dele fosse um Deus moralmente perfeito, o que não era a verdade em relação aos outros deuses daquelas terras. Porque se permitia tudo, se permitia todo tipo de relação sexual, até mesmo relação sexual com animais, né? A própria lei vai condenar isso, porque se está condenando é porque já acontecia, e isso é uma perversão, né? É um tipo de perversão, tá bom? Então, meus amados, Deus nos fez dessa forma e é assim que Ele deseja que nós sejamos, tá bom? Para encerrar esse ponto aqui nós temos o terceiro subponto que fala sobre a constituição da sexualidade, tá? Deus fez o homem macho e fêmea, instituiu a sexualidade, mas foi como nós falamos aqui. Esta sexualidade, irmãos, ela tinha um telos, né? um propósito, um objetivo que está relacionado com a procriação e está relacionado com a satisfação do homem e da mulher, né? Mas nós percebemos que o homem ele criou muitos outros artifícios, porque o pecado então entrou na sexualidade. E aí você tem uma gama de outras distorções. Esse gráfico aqui eu já mostrei para os irmãos antes, mas como tem entrado irmãos novos no grupo, aí você pode pegar ele e você pode passar só para que se tenha uma ideia. Inclusive isso é chamado na psicologia de parafilias, né? O que são essas parafilias? Preferências sexuais anormais, doentias, no sentido de bizarras e pervertidas. Então veja que tudo isso aqui está dentro da sexualidade. Deus fez o homem para a mulher para o homem, para que houvesse essa satisfação mútua. Mas olha o que foi que aconteceu, meus irmãos, o que é que continua acontecendo até os dias de hoje. Por exemplo, colocamos ali pedofilia, né? Falamos na lição passada que isso aqui é um problema sério, quer dizer, pessoas que têm atração por crianças, inclusive quando se
se faz uma pesquisa, não é, sobre isso, você vê que tem pessoas da alta sociedade que têm esse tipo de disfunção, porque é uma disfunção. Agora mesmo nós estamos com um problema desse filme Sons da Liberdade, que trata sobre esse problema. E o filme foi impedido por alguns estúdios aí que não queria que ele fosse exibido. O filme está falando sobre o problema de crianças que são vendidas, não é? Crianças que são escravizadas para pessoas abusarem delas. A pergunta que se fica é: por que fizeram isso? Por que estão impedindo? A única coisa que eu posso supor é que, como há institutos, instituições, organizações pró-pedofilia que querem legalizar a pedofilia, não é? Então, para eles, esse tipo de filme é um desperdício, é um desserviço para a causa deles. E eles têm uma fundamentação para isso, porque eles dizem o seguinte: se houver um consenso, se o amor for consensual, não tem problema. Se a criança amar o adulto amar a criança, não é um abuso, é uma demonstração de amor. Veja a que ponto nós chegamos, né? Mas tem outros, você tem voyeurismo, froteurismo, né? Que é a atração por fricção da genitália do homem noutra pessoa, sadismo, né? Que sente necessidade de criar na vítima uma sensação de terror, de medo, não é? O masoquismo, que já é a pessoa que gosta de sentir sofrimento, não é? Ela já se submete ao trabalho do sadista, porque o sadista ele se satisfaz vendo a outra pessoa sofrer, e o masoquista é aquele que se satisfaz sofrendo nas mãos do sadista. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Aí você tem transvéstico, né? Pessoas que gostam de se vestir com roupa do outro gênero. Isso aí também está muito em pauta nos dias atuais, né? É interessante que diz que essas pessoas elas não são necessariamente homossexuais, mas elas gostam de se vestir como mulheres, né? E mulheres que também gostam de se vestir como homem. Interessante que a Bíblia fala sobre isso, né, irmãos? Vocês se lembram quando a palavra de Deus diz: não haja roupa de homem na mulher, nem roupa de mulher no homem? Porque Deus queria mostrar essa diferenciação entre a questão do sexo, né? Questão do gênero. Você tem também aí a zoofilia, aquilo que nós falamos, pessoas que têm prazer no relacionamento sexual com animais, né? A Bíblia fala sobre isso, que maldito aquele que se deitar com o animal, né? Urofilia também, necrofilia, essa aqui é uma das mais bizarras, né? Pessoa que tem prazer em se relacionar com cadáveres, com pessoas mortas. Enfim, irmãos, coprofilia, pessoa que tem prazer, né, de se relacionar com pessoas, usando fezes, etc. e tal. Essa aqui é só algumas, tá, irmãos? Tem um artigo que a gente fala só sobre isso no grupo. É muita coisa aí dentro dessa sexualidade pervertida que foi criada e que não foi da vontade de Deus, porque Deus no início não criou dessa forma, mas como diz a palavra de Deus, Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas invenções. Para finalizar, tópico 3, efeitos da ideologia transgênero. Qual é o primeiro efeito? A depreciação da heterossexualidade. Porque a ideia é dizer que todas as pessoas têm algum tipo dessa demonstração, não é, que está dentro desse guarda-chuva, né? Alguém tem algum tipo de manifestação transexual, né? Por isso que algumas pessoas que são heterossexuais, que se
propõem a combater essas ideologias, eles mesmos são acusados de serem homossexuais ou qualquer uma dessas outras coisas. Porque a ideia é depreciar a heterossexualidade. É como se você não pudesse ser macho, irmãos. Que coisa terrível isso, né? É como se você não pudesse exercer a sua heterossexualidade, tá bom? Mas tudo isso é uma construção de narrativas que vem sendo criadas, inclusive no aspecto biológico, que tenta dizer que a pessoa não nasce assim, a pessoa se torna assim. Aquela ideia da Simone de Beauvoir, né? Que diz que você não nasce mulher, você se torna mulher. É a mesma coisa para o homem também. Então essas ideias, elas estão cada vez mais crescendo, tá bom? E aqui nós temos, para nós encerrar, irmãos, essa ideia aqui da linguagem neutra, tá bom? A linguagem neutra. Eu fiz também um gráfico que eu queria mostrar para os irmãos aqui, mas esse gráfico ele está mostrando apenas algumas frases, como ficou essa ideia. Porque o que nós percebemos, e aqui eu queria muito que você entendesse isso, é que a questão da sexualidade, ela está muito relacionada também com a questão da espiritualidade. Por que isso, meus irmãos? Porque, na verdade, assim como a sexualidade, como a espiritualidade, ela não pode ser manifesta de maneira uniforme, mas sim plural. O que quer dizer isso? Cada vez mais você presta atenção que essa ideia de um Deus apenas, de servir, seguir, adorar a um Deus apenas, não é muito aceita pela sociedade. A ideia é que você possa ter uma pluralidade na sua espiritualidade e daí você pode ter qualquer manifestação religiosa, porque essa é a ideia desse tempo que nós estamos vivendo, não é? Eles dizem que se você manifestar uma só expressão religiosa, é quase como se fosse uma afronta às demais. Porque, por exemplo, nós vamos afirmar que só existe um Deus soberano, poderoso. Quando a gente diz isso, nós somos confrontados porque essa ideia não é aceita pela sociedade hoje. Pois esse mesmo conceito você coloca para a questão da sexualidade, que não dá mais para eles aceitarem essa ideia de macho e fêmea. Então, isso precisa expandir-se para todos os lados, para a cultura, para o entretenimento, para as mídias e para a linguagem. Você entendeu agora? Então, se tratar uma pessoa como masculino e feminino, isso você está ofendendo a quem não se encaixa em nenhum desses dois. Por isso que nós colocamos aqui, ó. Então, a palavra todas e todos agora foi substituída por todes. Porque, segundo eles, essa ideia do todes, ela é inclusiva. Mas vamos falar sobre essa questão da inclusividade daqui a pouco. Olha aqui, ó. Ele e ela foram substituídos por elo. Que coisa, não é? Homem ou mulher agora está sendo substituída por pessoa ou indivíduo. Então, inclusive, até mesmo eu vi um recorte de uma Bíblia inclusiva, uma Bíblia voltada para esse tipo de linguagem, quando diz lá, Deus criou macho e fêmea. Então ele diz que Deus criou pessoa feminina, pessoa masculina. Tiraram, né, homem e mulher e colocaram pessoa ou indivíduo. Indivíduo.
amigo, amiga, agora ficou amigues. Prezado ou prezada, ficou prezade. Então, meus irmãos, na verdade, esse ativismo ele está muito forte. Eu acabei de ler uma notícia em um desses órgãos bastante conhecidos, né, que diz que até o próprio STF está adotando medidas para incluir a linguagem neutra em alguns dos seus documentos, né? E no Brasil essa linguagem já é difundida, né, mas tem alguns estados, né, especialmente do norte, né, e alguns do sul também, que foram impedidas essa questão da linguagem neutra, tá bom? Meus amados, eu peguei a opinião de uma especialista, que ela estava trazendo alguns dados que são interessantes. A linguagem neutra, que segundo eles ela é para ser inclusiva, na verdade ela não inclui, ela exclui. Por quê? E ela dá uma explicação muito fundamentada. Por exemplo, pessoas que se identificam com o gênero não binário, né, não macho ou fêmea, é 1,2%. Então a linguagem que se diz que é para incluir essas pessoas, na verdade está excluindo o resto da população, que é 43 milhões de brasileiros que são excluídos, em detrimento desse 1% que é incluído. Então veja como é estranho isso, né? Por exemplo, isso aqui é um problema mais sério. 15%, né, da população tem dislexia, ou seja, 32 milhões de pessoas têm problemas, porque a dislexia dá problema na questão da leitura, da soletração das palavras, da escrita. Como explicar isso, essa linguagem neutra para esses 15% da população? Porque se eles têm essa dificuldade de leitura, de soletração e de escrita, eles vão ter essa dificuldade. Até porque os especialistas dizem que qualquer alteração na linguagem vai complicar a vida dessas pessoas. Então isso não é exclusão? É exclusão, sim. Né? Mesma coisa que a gente fala sobre os deficientes visuais. 6,5 milhões de deficientes visuais no Brasil, que tem o material escrito em braille, não é? E que vão ter dificuldades para entender essa linguagem, né? Mesma coisa para a alfabetização de crianças cegas também, que não vão entender. Meus irmãos, lembrando a todos e a todas, né, que a linguagem neutra, ela já existe na língua portuguesa, de maneira natural. Dentro da gramática já existe. Só um exemplo aqui para a gente entender. A palavra estudante, ela é definida pelo artigo o estudante, a estudante. É uma só palavra, né? Então, não tem necessidade. O que alguns estudiosos falam, estudiosos da língua portuguesa, é que é uma aberração linguística que não acrescenta em nada. Tá bom, meus irmãos? Meus queridos, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, tá bom, por vocês estarem assistindo. Se vocês acharem por bem compartilhar, façam isso. Se não, apenas orem pelo seu irmão Enomi, para que a gente continue nessa mesma jornada que só vai terminar quando partirmos daqui ou quando nosso Senhor voltar, tá bom? Eu quero agradecer muito, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.